Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito boa tarde. Boa tarde a todos. Bom dia ou boa noite, se você está ouvindo a repetição deste programa, mas ao vivo estamos no ar, não é? 14 horas 3 minutos, dia 27 de abril de 2021, terça-feira. Uma terça-feira agitada na política nacional, uma terça-feira agitada no mundo e um frio padedéu aqui em Caxias do Sul, né? Nós estamos ainda no outono, mas só temos duas estações, né? O inverno e a rodoviária aqui em Caxias. E quem é gringo conhece, já tacou sua ranite? Né? A minha já tacou, né? Faz tempo. Para sair da cama hoje foi dureza, né? A era da bergamota, e lá nós vamos, né? Mas não adianta. Pinhão, né? Aliás, o pinhão diz que tem uma boa safra e o preço não pode estar alto não, hein? Se tiver alto, estão especulando aí no mercado financeiro do pinhão, porque tem que baixar o preço. Hoje tem uma oferta boa no sacolão da economia aí, pinhão por R$7 o quilo, por aí, né? Mas ainda pode baixar mais, gente boa. Estamos começando o Teoria de Tudo, falando de pinhão. Ontem eu fui fazer um convite para um convidado do programa, e era madrugada quase, né? E botei o preço da bergamota na data, né? Pelo menos, né? Alguma coisa de útil serviu. E nós estamos com muitas atrações no programa. Ontem, né? Uma bela entrevista aí com o vereador Felipe Glemelmaier, que, aliás, é um desafio dizer o sobrenome do vereador, né? Se você tomar um vinho no almoço, já não consegue dizer, né? Você vai enrolar a língua. E amanhã nós teremos novas pautas importantes para a cidade de Caxias do Sul. Este é um programa que engloba aí teoria de tudo no sentido de avançar em nossa sociedade. Hoje nós temos como de hábito o Jorge Alves Júnior, jornalista, radialista, músico, produtor cultural, que esteve ontem, né, ausente do programa, mas está de volta hoje, já está na linha conosco. Temos daqui a pouco a presença do professor Abrelino, que vai estar falando conosco também sobre as teorias, né? A CPI da Covid está no ar. Como será? E é claro que convidamos alguém especial hoje também, que já esteve no programa, mas que entende também dos trâmites políticos, tem experiência política e também é músico, né? Músico conhecido também da cidade, que é o Abrelino Frisso. Eu falei Abrelino, né? É Aquilino, né? O nosso professor, né? Me enganei, né? Mas entre o Abrelino e o Aquilino eu vou na melodia da palavra, né? Mas então já cometi um ato falho já no início do programa, meus amigos, mas tudo bem, faz parte, né? Primeiro eu vou dar boa tarde para o Jorge, que é um lugar comum no programa. Tudo bem, Jorge? Boa tarde. Tudo bem, Miguel? Boa tarde, Miguel, boa tarde, Abrelino. Satisfação em revê-los novamente, né? Ontem não pude estar no programa, mas foi um excelente programa aí com o Glemelmaier, né? Muito bom. E a gente está aqui atacado da rinite, mas vamos lá, né, Miguel? Vamos lá. Mas tu sabe, Jorge, que foi uma choradeira ontem, um mar de lágrimas no programa Onde Está Jorge, né? Sexta-feira era dia de Jorge, né? E as viúvas do Jorge estiveram ausentes ontem, né? Mas tudo bem, né? Mas eu estava bem representado, tenho certeza, aí com os amigos. Fizemos o possível, viu, Jorge? Boa tarde, Abrelino Frisso, tudo bem? Boa tarde, Brambila, Jorge. Prazer rever os amigos, que já fazia algum tempo que participamos uma vez e estamos aí para trocar umas ideias dentro do Teoria de Tudo. Legal, né? Hoje você é um integrante do programa, né? Naquele primeiro era o teu debut, nós te entrevistamos, né? Hoje nós vamos dividir a palavra em tempos iguais, mas a tua palavra tem muito peso também, porque você também como geólogo, como ativista político, né? Aliás, né, que foi integrante, não sei se tu ainda é integrante do Partido Verde, aquele Abrelino ou não. Sim, ainda continuamos presidindo, estamos tá meio as coisas na política estão um pouco, quem não está atuando no legislativo está muito tudo fechado, tá né, tá uma época meia para uma atividade sem reuniões. Política sem reuniões não existe, né?
É verdade, né? Política sem a presença, sem o cafezinho, sem a aglomeração, né? No comitê, etc. Né? Sem o bar para conversar um pouco, o restaurante, janta, alguma coisa tem que ter, né? Para aglomerar, mas não pode. É verdade. O Jorge, quando fecha a câmera, é porque ele vai espirrar, né? É igual tinha uma vez o hipopótamozinho lá do Hanna-Barbera, né? Pessoal, eu acho que eu vou espirrar. Tu lembra desse hipopótamozinho da nossa... Tu lembra, né? Eu lembro. Lembrei. É que a situação tá complicada, então eu peço desculpas, às vezes eu fecho, e aí quando a gente espirra, sabe que é que nem desenho animado, né? Fica tudo voando, enfim, né? Vamos lá. Eu vou espirrar. E agora é o meu cachorro latindo aí. Isso aí, sorrindo. Dona Marisa já está conosco sempre, boa tarde para ela. E eu vou hoje, aliás, nós temos aqui, antes de nós entrarmos no nosso assunto, eu vou rodar o Maio Amarelo, né? Que nós fizemos uma entrevista bastante interessante na semana passada, e é uma campanha nacional, não é, Jorge? Tu lembra um pouco do contexto? Fala um pouquinho disso aí antes de eu rodar o vídeo, por favor. Sim, nós conversamos com a Maria Inês Tondelo Rodrigues, né, que é a representante aí do Maio Amarelo em todo o estado, passando as informações sobre a importância das mudanças que existiram, que tiveram, né, que foram realizadas aí em todo esse contexto, a importância da segurança, a importância da gente conhecer aí as novas leis, as novas normas, né, extremamente importante. Então foi Hoje pela manhã foi feita, aliás, uma live, né, pelo Sistema S, falando sobre isso. Eu vou rodar o vídeo aqui, tem um minutinho só, mas é bem interessante, preste atenção, porque o trânsito, né, também é parte de nossas vidas. Respeito e responsabilidade e as nossas atitudes. O momento exige respeito e responsabilidade e as nossas atitudes refletem em todos que estão à nossa volta. Muitas vezes nem percebemos que o que estamos fazendo pode causar riscos para quem está ao lado. As regras impostas pela pandemia, assim como as regras do trânsito, servem para proteger você e a sociedade. Os acidentes de trânsito no mundo têm números de pandemia. São mais de 50 milhões de pessoas mortas e feridas por ano. A vacina para a pandemia no trânsito é a sua atitude. Fazer o que é certo traz paz e tranquilidade. Respeito e responsabilidade. Pratique no trânsito. Maio Amarelo 2021. Nesta quarta, dia 28, é dia de Resenha Pop. Se liga aí! Oi pessoal, tudo bom? Sou Sandro Reich, multi-instrumentista. Sou filho do Netinho, da Banda Os Incríveis. Toco lá com ele também. E vai ter um papo muito bacana aqui com meu querido Miguel Brambila no Resenha Pop, beleza? A gente vai falar de vida, de música, vou contar um pouquinho da minha história. Espero vocês! Até! O incrível Sandro Reich é o próximo convidado do Resenha Pop. Você também não perca! Apresentação Miguel Brambila. Legal, estamos aí no Teoria de Tudo. Lima Duarte está com, acho que uns 90 anos de idade, né, Abrelino? Eu acho que fez 90, teve alguma... Não tenho uma lembrança exata, mas se não me engano foi há pouco que ele fez 90, é isso? Mas ele está muito bem, né? Ele está muito bem. Muito bem. Que geração, hein? Essa geração de atores tem uma legião de atores nessa faixa de idade aí, é impressionante. Todos lúcidos e atuando ainda, né? Decorando textos. Isso é um privilégio, né? Para chegar nessa idade já com toda essa sanidade ainda. É verdade. Importante essa relação que ele faz, né? Da vacina com o trânsito, né? Realmente a solução aí, o pessoal está conscientizado, né? Parabéns ao pessoal aí né, que organizou essa campanha. E muito bom. Muito importante que se tenha. Abrelino, a pergunta do programa é:
nós te demos boa tarde já, assim, não demos de novo boa tarde, né? Porque Boa tarde. sabe que eu já errei o nome, né, no começo, né? Às vezes, Não. se fosse frio ainda, né? Eu já tomei, acho que uns 2 litros de café aqui. A pergunta do programa é: CPI da Covid. Tá pegando fogo. Bolsonaro cai ou se fortalece? Olha, a realidade política hoje não permite que se defina nada, porque houve uma inversão de valores que não se entendem. O Brasil nunca teve num estágio de beligerância, eu penso, pelo menos na minha experiência, não. Pode ser que na década de 50 se tinha esse nível de conflito, mas agora está com uma realidade totalmente distinta, né? A política é levada as redes sociais criaram uma nova realidade que é levada à ponta de faca. Então, né, tu tem um sistema de informação tão amplo que não dá para se analisar como se analisava uma vez. Quer dizer, o próprio presidente está contra a CPI. Em outras épocas, quando ele era deputado, ele era a favor, ele dizia que tinha que ter essa coisa. E agora corre esse risco aí Mas eu não acredito, porque é um ano meio conturbado. A pandemia também o mundo inteiro está padecendo desse caos todo. Então, e a política dele é bastante, como é que eu vou dizer? Ele é conflituosa o tempo inteiro, então ele cria fatos novos que não vai permitir para mim, com as redes sociais em alta escala, que tem todo esse esquema aí, vai fazer com que o assunto que hoje não é mais a televisão, o jornal que vai amadurecer, vai propagar. As redes sociais, momentaneamente, propagam no Brasil inteiro, então já se distorce os fatos. Então, eu acredito que não vai ser tão alto o risco, vai ser polêmico. Eu até vi alguma coisa que vai ser um palanque eleitoral. Agora, não com esse radicalismo de que possa cair. Isso vai se perdurar como um conflito amplo. O próprio fato deles terem divulgado a pauta, o próprio governo divulgou a pauta, incluiu, enxertou outros assuntos. Então, isso aí vai ser abastecido permanentemente de fatos e fakes. Então, isso aí, para mim, vai mais acirrar os ânimos do que dar uma definição sobre a função de que isso. E também eu acho que está com toda essa pandemia castigada, os problemas são vários, então a pandemia parece mais ela vai ser mortal, mas ela vai parecer mais como um debate político do que necessariamente uma proposta de mudança. E eu tenho aquela impressão, eu já comentei na outra vez, né? O nosso sistema político é muito personalista, e eu considero arcaico, que isso aí, eu já disse outra vez, no presidencialismo valeu o caixa, né? Valeu o caixa, não adianta. O presidente tem os cargos, tem o poder, tem a verba de tudo, quer dizer, não é uma equação política, é uma equação pessoal. Se quiser levar para o lado pessoal, ele vai defender o lado pessoal, o governo vai puxar daquilo. Então, é realmente um período que nem estamos dizendo, estamos vivendo um período atípico. Aliás, para nós que nunca no século teve uma coisa dessas, quer dizer, só um século atrás ocorreu um fato parecido. Então, nós estamos com um conflito político, sanitário, então, tudo acumulado. Então, vai ser um imbróglio dos grandes. Ok. Jorge? Abrelino, tu falou uma coisa que me chamou bastante atenção,
tá? Tu disseste que essa CPI mais vai parecer um debate político do que uma proposta de mudança. Então, eu te apresento um questionamento que é justamente isso. Essa CPI da Covid, ela tem um início. As CPIs, elas têm um início, mas elas não têm um prazo final. Tá? Então, diante dessa questão toda, isso pode acabar se tornando estratégias para que se possa desviar as atenções enquanto algumas questões vão acontecendo e fica-se nesse oba-oba e nessa brincadeira, talvez brincadeira não seja a palavra correta, eu me equivoquei, mas fique em torno dessa questão da CPI. Pode-se dizer que vai ser digamos, uma distração e que pode acabar em pizza, isso? Pois é. Esse roteiro de pizza já é surrado na nossa ordem política, né? Mas é uma realidade totalmente distinta, né? Eu acho que porque é muito ampla, envolve a responsabilidade sobre 400 mil mortos, de certa maneira. Teria está se debatendo um sistema, uma fase do Brasil impensável. Quer dizer, está se debatendo a responsabilidade política e criminal de toda essa configuração. É claro que os apaixonados pelo presidente, toda aquela legião de apoiadores que ele tem, eles não reconhecem isso. O negacionismo já é uma irracionalidade, quer dizer, negar, o mundo inteiro está passando pelo mesmo contexto, e falar em negacionismo, em distanciamento, isso já é uma regra geral para o mundo inteiro. A Alemanha terminou de novo, decretou lockdown agora, quer dizer, a Alemanha é um país acima de qualquer nível, né? Sempre com uma posição de vanguarda nessa questão mesmo da pandemia. Então, decretando o terceiro lockdown de novo para o mês de maio. Quer dizer, então, se lá eles estão com dificuldade, nós aqui é um país sem recursos para subsidiar tudo, os recursos poucos que tem são mal direcionados, às vezes se perde daqui e de lá, diz que tem dinheiro para as pequenas e médias empresas, mas o acesso é difícil. Tu pega um país europeu, que nem a Alemanha estava falando, todo mundo está em casa recebendo, se é para ficar em casa, está recebendo pela organização, pelo sistema, pela condição financeira da Alemanha. Os países da Europa, de certa maneira, estão enfrentando melhor. A própria China, quer dizer, a Índia já chegou no nosso nível, já que não é uma nação tão desenvolvida, já está um caos. Exageraram, não mantiveram a coisa. Então, aí agora me distanciei um pouco, mas eu quero dizer que a pandemia, uma CPI desse nível, que envolve responsabilidade civil, criminal e política, porque pode decidir a eleição que está se vendo para o ano que vem, nesse grau todo de conflito, vai ser um salve-se quem puder. O que vai dar vai ser uma incógnita, porque toda a CPI não tem o mesmo roteiro. Tinha esse conceito que tudo virava em pizza, mas essa aqui vai ser um imbróglio dos grandes mesmo. É verdade, eu acho um desrespeito com a pizza, na verdade, essas CPIs. Porque eu vou chamar aqui o Aquilino para conversa. Eu já vi. Agora, o que eu quero lembrar, não é, Abrelino, o contexto do programa, que você colocou uma análise política. Depois, mais adiante, você já pode pensar no casamento, opinião, tá? Se tu acha realmente que esse governo precisa cair ou não, mas essa é uma outra questão. Nós estamos falando da CPI de uma forma impessoal. Boa tarde, professor Aquilino Dalla Santa, tudo bem? Tudo bem, Brambila, Friso, Jorge, mas eu sou neto, mas não sou general, tá? Não é o Braga Neto? Eu falei filho? Não, né? Não.
Ah, bom, eu sou filho, sou júnior. É que tem muito general Neto, né? Neto. Sim. É verdade, Aham. né? João Batista Figueiredo Neto, né? É verdade. Mas tu tá de verde oliva aí, né? Por isso acho que tu lembrou aí. Acho que tu tá, né, tomando cloroquina. Eu acho que já estou em dúvida de novo. Eu me alistei no exército hoje. Qual é a tua visão aí, meu velho amigo, com relação ao Bolsonaro? Nós temos falado aqui, né, diretamente a nossa opinião sobre a questão do governo que está no poder. Né? Eu com um pouco mais de radicalidade, né, às vezes um pouco de desumildade, como se diz, até porque é irritante esse comportamento. A CPI começou, Abrelino e Aquilino. Aquilino, coloca aí a tua leitura da CPI no programa. Bom, seguindo na linha do Jorge, e antes que daí a gente troque de assunto, hoje eu estou falando já há alguns dias com políticos aí de Caxias, Frisso, e eles me dizem, alguns me disseram, inclusive hoje, que isso vai ser benéfico para o governo, a CPI. Eu já discordo. O Renan acabou de dar um discurso agora no Senado, dando mais ou menos a linha que vai ser seguida para que se busque o quê? A verdade. Então, ele colocou também, entre outras coisas, né, que vidas, não só vidas negras importam, vidas pardas, vidas brancas, vidas amarelas, vidas, né, indígenas, quer dizer que daí também tem a questão, dentro dessa CPI também tenha o genocídio nas comunidades indígenas, que vai ser investigado e que vai ser colocado aí em pauta, inclusive. E aí, seguindo nessa linha que vocês já estavam comentando, e daí o Brambila, já vou até adiantar a pergunta, posição pessoal, tu acha que vai ser benéfico para o governo ou tu acha que vai causar problemas? Até porque se tivesse tanta tranquilidade assim, não deveria, né, não estaria havendo tentativa de interferência, de mudar a relatoria da CPI, a presidência, inclusive. E essa é uma CPI, como tu colocou, teve diversas CPIs, né? Não se sabe o que vai ser dessa. Só que essa está pronta, né? É só tu pegar os fatos, juntar e apresentar. Quer dizer, depoimento, provas inclusive, né, produzidas pelo próprio governo. Quer dizer, eu nunca vi um réu um denunciado produzir tanta prova contra ele mesmo. E daí, o que tu acha, posição pessoal? Eu acho que não vai ser tão fácil assim. Tá pedindo a minha, ou Aquilino? A minha opinião, no caso... em primeiro lugar, o Bolsonaro nunca negou o que... Quer dizer, todos os fatos que vão ser aventados na CPI estão mais que consolidados. Ele sempre negou, desde o início, falou em gripe, falou nunca admitiu nem distanciamento, nem uso de máscara. Quer dizer, é uma coisa surrealista, porque 3 ou 4 presidentes no Brasil. Então, o crime já estava configurado desde o ano passado nessa omissão. E aí, não é só ele, os seguidores dele, os filhos dele propagando, quer dizer, com coisas ridículas e extremas. Então, o crime está consolidado. Mas a prática do presidente já deu para ver qual é que é. Ele entrega a todos os parceiros. Todos que ajudaram a eleger ele entregou a cabeça de todos os caras que negaram ele não conhece mais. Nem um Bibiano morreu, nem um Pêsames não foi. O Major Olímpio morreu, nem um Pêsames não foi. Pessoas que foram próximas a ele se discordaram dele, está fora. Então, o ministro, se vai ser preso Pazuello ou não, que ele vai ser condenado, ele deve ser condenado, mas ele vai dar a cabeça do Pazuello, não a dele. Ele vai dizer
que o fato é político que querem atingir a ele. Ora, se ele continua discordando, ainda falou essa semana de tratamento precoce, o mundo científico não reconhece-lo, quer dizer, o mundo científico, o mundo, não o Brasil, reconhece e o doutor Bolsonaro não reconhece o tratamento precoce, a cloroquina, quer dizer, nós temos que discutir esse nível de irracionalidade. Então ele vai levar para o outro lado, ele vai se defender, vai criar tudo como fato político. Então eu penso que para atingir ele já está atingido. Todo mundo sabe que ele era contra a vacina, então quer dizer, agora vão tentar provar que ele deixou de comprar, mas é lógico que ele deixou se ele era contra. Como é que ele ia provar? Né? Aí ele sempre transferiu para terceiros. Aliás, isso é uma prática. Desde que ele entrou no governo, sempre tem um terceiro que é culpado. Ele nunca é o culpado direto. Ou era o PT, ou era o Supremo Tribunal, antes era o Maia, e agora já vai ser o Pacheco, e agora vai ser o Renan. Todo mundo tenta atingi-lo. Então, isso é uma prática dele. Ele foi assim como deputado. Ele não reconhece que ele passou 25 anos no partido do Maluf. Ele acha que ele lutou contra a corrupção e passou 25 anos no político mais corrupto que esse Brasil produziu. Dos antigos, ele até hoje não reconhece, mas continuam devolvendo o dinheiro dele da Suíça. E aí, é verdade. Então, desculpe, não, podemos... Não, vai lá, Brambila. Depois do rouba, mas faz, me parece que o Bolsonaro estabeleceu o deixa morrer, mas faz para seus seguidores cegos, né? Porque eles ficam divulgando obras que nem sei se são verdades, né? Vai ter uma chuva de fake news agora, né? E negam, né? Negam as 400 mil mortes, elas não existem, né? Negam que a Terra é redonda, eu acho também, né? E aí, assim por diante. E o pior... Jorge, tu acha? Vai lá, eu achei interessante que o Abrelino comentou que o Bolsonaro, obviamente, vai tirar o corpo fora e vai entregar a cabeça de alguém, provavelmente o Pazuello, né? E aí eu fico na linha de pensamento do Aquilino, que você fica gerando provas contra si mesmo. Essa imagem aqui dessas fotos que foram amplamente divulgadas do ex-ministro ali sem máscara no shopping center, agora enviou uma nota pedindo desculpas, dizendo que ficou sem máscara. Quer dizer, não é só a questão do próprio presidente, né? São todos os apoiadores do governo que também estão junto com ele, que continuam propagando essa questão, né, de negacionismo da própria doença. Então eu fico preocupado, né? Sim, isso é irônico. É uma ironia contra o jornalismo, é uma ironia contra os médicos, é uma ironia com as pessoas sérias, contra os cientistas, né? Então eles ficam passando... E uma maldade com as famílias, né? E uma maldade com as famílias, né? Um desrespeito com os mortos. Então, mas que ele ia entregar o Pazuello, eu acho que já estava desenhado desde dezembro, não precisa, né? Essa leitura que ele entrega os parceiros já ficou. Eu acho que nós estamos aqui registrando que o pessoal dele precisa ver, porque quem não apoia esse maluco já sabe, né, que ele entrega os parceiros, só que os parceiros vão entregar ele, né? Vocês lembram no filme do Rei Leão lá que as hienas comeram o Scar, né? Sim. Agora e tu sabe que essa questão de entregar a cabeça, a história tem uma passagem, a história antiga, a época antiga tem uma passagem interessante, que até teve aquele filme Salomé com a Rita Hayworth, que o Herodes, né, a mulher do rei Herodes tinha uma filha e era enteada do rei lá, e ele pediu, olha, eu daria qualquer coisa por uma noite. E ela me entregue a cabeça de João Batista, que ficava difamando ela por causa do adultério. E na época, adultério era punido com a morte. E ela... Sim, tudo bem, pode mandar matar,
que eu me entrego a minha filha. E daí veio a cabeça de João Batista numa bandeja de prata, né, cortada, né? João Batista era o profeta que estava anunciando a chegada de Cristo, né, tal. E daí, só que a história conta que essas pessoas que traíram os mais chegados, os que eram aliados, se deram mal, no fim, se deram mal. Mas aí eu também acho, Frício, eu acho que agora chegou a hora de se buscar a verdade. Doa quem doer, como o Renan Calheiros disse, tudo mais. E daí eu queria já te colocar uma questão também, posso, né, já fazer uma conexão com a própria demissão do Alexandre Saraiva, Friso, entrar um pouquinho na questão ambiental. Ele disse que 70% das toras que foram cortadas não tinham nem destino. Quer dizer que foram cortadas por pura, Jorge, maldade e crime deliberado contra o meio ambiente. E daí pessoas continuam dizendo, não, mas os grandes agricultores de agronegócio não estão nem aí, porque eles vão morar em Marte, né, quando não restar mais nada. 2030, acabar com o desmatamento ilegal até 2030, em primeiro lugar, se é ilegal, tem que acabar agora. E até 2030, como o próprio Alexandre Saraiva disse, até 2030 não vai restar nenhuma árvore. Essa daí, é a piada, né? E os efeitos colaterais com desmatamento desse nível vai ser desastroso para o meio ambiente. Depois eu tenho uma última questão contigo, mas comenta essa por enquanto. Bom, o que me chama a atenção, já desde a época, e eu cada vez estou mais convencido, o Bolsonaro nunca teve um plano de governo. Ele tinha um plano de poder. Poder tinha que chegar lá, sentiu o momento com o impeachment da Dilma, que o Temer não ia suprir a convulsão, a questão do PT, e tem outras coisas, outras manifestações que para mim vieram de fora do Brasil, né? Aquela velha história, o comunismo não existe mais no mundo inteiro, de repente apareceu o comunismo no Brasil. O PT ficou 13 anos no poder, não implantou o comunismo, agora vai implantar comunismo fora do poder, então, umas coisas surrealistas. Então, o plano de governo... O comunismo não existe nem na China, né? Nem na China, nem na Rússia, onde nasceu, se deve ter na Coreia do Norte, mas não é parâmetro, né? Nem a Albânia mais não é. Mas tem 3, 4 conservadores no mundo que têm a mesma linha, que era o Trump, o cara lá da Bielorrússia. Tem sempre 3 ou 4 conservadores de extrema-direita que acham que o perigo do comunismo está aí. Isso é coisa do século passado. E na década de 80, já com a queda do Muro de Berlim e a extinção da União Soviética, acabou isso aí. Dizer, como é que vai se formatar? Numa época que tu tinha domínio territorial, tu podia implantar num país certas coisas. Hoje em dia mudou tudo, não tem nem como é que é, um terreno para se criar isso, porque as redes sociais derrubam qualquer outra coisa que não for democrático e coletivo. Quer dizer, não tem o próprio Trump com uma política nacionalista caiu também agora aqui do Bolsonaro. Então vamos por etapas. A questão, todo o plano de governo se reduz a questões pessoais, quer dizer, ele foi garimpeiro, se deu mal, por incrível que pareça, ninguém sabe. Ele teve do lado dos lá, então por isso que ele defende o garimpo. Lá na Amazônia, os caras que apoiaram ele lá, os grandes latifundiários lá, não, aquilo tem que ter liberdade, não importa onde é que se viu. Então aí ele, a favor dos latifundiários, contra as reservas indígenas, ele tem um verdadeiro pavor dos indígenas. Por quê? Porque as reservas garimpeiras estão nas áreas dos indígenas. Onde é que se viu deixar para aquilo? Aquilo tem que ser o Brasil que cria receita. Ele não tem o outro lado
ele não tem essa visão global de que né, o trato com os indígenas, com o meio ambiente, isso é um capital econômico para o país. Isso tem que ser um outro cara que tem um outro tipo de formação. O Bolsonaro pode ver as próprias leis, quer dizer, eliminar cadeirinha, aí tu vai pesquisar, parece que ele foi multado uma vez porque não tinha cadeirinha, então isso ele não perdoou. Parece que ele está se vingando das pessoas. Está se vingando, demitiu o cara do IBAMA. Então o poder, então, e como ele foi 28 anos deputado e 2 vereador, ele sabe que na presidência ele quer implantar a linha dele, não aceita distorção, e a linha dele é ultraconservadora, e ao mesmo tempo ele sabe usar o poder, porque ele viveu 28 anos lá, ele sabe que se ele der ministério para cá, negocia mais um cargo lá, mais outro lá, só que agora está chegando num período pré-eleitoral. Então agora, por isso que outro presidente já teria dado a cabeça do ministro do Meio Ambiente, já teria caído. Qualquer presidente no Brasil, Temer, Dilma, Lula, Fernando Henrique. Quer dizer, para mim, nós estamos repetindo a história, vai mostrar para mim daqui a 7, 8 anos, que nós vamos ter 2 presidentes na história que foram atípicos e criaram um caos tremendo no país, que foi o Collor e o Bolsonaro. Ele tem uma síndrome de Collor, né? Muitos semelhantes. Cai ou não, Jorge? Opa! Olha, é uma pergunta... Oi? Tô brincando. Tá me ouvindo? Não, tranquilo. Essa é uma pergunta muito difícil, porque eu estou aqui escutando o Abrelino e anotei aqui, fiz 2 anotações com relação que é a segunda, terceira vez que o Abrelino fala, e eu concordo com ele, a questão das redes sociais, né, e a questão dos índios. Bom, nós acompanhando aqui ontem, né, que teve uma audiência aí virtual que escutou o delegado Alexandre Saraiva. E aqui, né? Ele é ex-superintendente aí da corporação do Amazonas. Polícia Federal. Da Polícia Federal. Tem uma questão da mídia que é bem atacada ali, inclusive, deixa eu até ler um trechinho aqui para contextualizar e já explico para vocês, que é aqui do Biratã Sanderson, que ele é deputado do PSL, tá? O que ele fez um questionamento com relação ao Alexandre quando ele resolve ocupar a mídia. Tá? Diz que ele ocupa muito a mídia para divulgar as coisas. Bom, primeiro, aí vocês começam a fazer as conexões. Mais uma vez, a mídia é atingida. Quando é contra eles, né? Então, quer dizer, ele não pode se manifestar. Ele tem que ser demitido, ele tem que sair do cargo, ver todos os erros e ficar dentro do quadradinho dele quieto. Né? Então já começa uma questão. A outra questão que o Abrelino falou é a questão das redes sociais. Bom, eu recebo o WhatsApp aqui de pessoas com informação dizendo que as redes sociais são agora a nova mídia e que vai tomar conta. Bom, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As redes sociais são muito importantes, sim. Mas é preciso conhecê-las, é preciso saber quem está produzindo isso. Então não significa que é a nova mídia isso aí. Então, com certeza, é uma forma da gente desprestigiar o trabalho de quem está fazendo um trabalho sério, né, que são os jornalistas. Eles usam muito bem, né, divulgando fake news. Eu vou fazer, meus amigos... Deixa eu só concluir, Miguel, uma questão aqui, concluir a linha de raciocínio, tá? Que eu não tô fazendo esse discurso para defender o jornalismo e defender a mídia apenas. Eu estou apenas mostrando como em vários pontos estão fazendo enfim, um arranjo aí, né? O presidente fazendo um arranjo e ele está conseguindo. Eu acho que não cai, tá? Inclusive campanhas aí dos índios a favor dele. Foram campanhas publicitárias foram feitas aí, sim, com índios falando que a questão do desmatamento não é exatamente assim e tal. E eu sei por ter feito um trabalho juntamente com Carlos Wagner, que eu comentei já com vocês, jornalista investigativo, que fez um trabalho todo em cima da questão das tribos indígenas, o que acontece de exploração com eles lá dentro, e índios vendidos.
também. Com Chefes certeza. de Nos tribo. Estados Unidos tem, né, os Cherokee lá que estão. Essa é uma dos argumentos do Bolsonaro, Não, tu aliás, não né, que eles consegue têm ter uma cassinos liberdade, tu não clandestinos consegue. na área. Eles têm cassinos clandestinos na área protegida e o Bolsonaro. Sim, mas tu não consegue ter uma liberdade enquanto índio que tu deve favores, tu deve para o chefe da tribo. Então, é bem saudades complexo, do Juruna, né? O Juruna, o índio Juruna, sim, né? Que usava aquele gravador. Eu vou fazer uma proposição a todos, tá? Que daí aí cada um vai poder responder a sua opinião. Nós não vamos perguntar um para o outro. A pergunta é a da CPI. Legal? Nós estamos apresentando o panorama, estamos apresentando teoria de tudo, o panorama geral era em janeiro. Nós temos 6 questões básicas aqui. Vou botar na tela a primeira, tá? E vou começar pelo Aquilino, depois o Abrelino. Podemos passar 10 minutos do horário só do programa. Então faltam, agora nós temos ainda 30 minutos de programa, já passaram 40. A pergunta, Aquilino, houve omissão do governo do presidente Jair Bolsonaro na aquisição de vacinas e na crise de falta de oxigênio que levou Manaus ao colapso? E o governo federal pode responsabilizar estados e municípios pela crise no Brasil? São 3 perguntas. Assim, houve omissão? Claro que houve omissão. Houve omissão porque quando ele não quis comprar deliberadamente as 70 milhões de doses da Pfizer em agosto do ano passado, que iriam ser entregues em dezembro, isso foi omissão. Ele negligenciou, ele apostou que não ia ter propagação do vírus e o vírus não ia causar a mortalidade que causou. Só que já estava causando no mundo todo. A Itália era o exemplo disso. Quer dizer que aqui ia ficar imune. Lá não. Lá aconteceu o que aconteceu e o Brasil não ia viver isso aí. Por quê? Porque aqui o clima é subtropical, tropical. Houve a falta de oxigênio em Manaus? Claro que houve, porque o Ministério da Saúde foi avisado pela própria White Martins, tá? Dias antes de acontecer o colapso, e o ministro da Saúde, na época, o Pazuello, né, ignorou a demanda, certo? E o governo federal pode responsabilizar os estados e municípios, não pode porque está tendo outra fake news, Jorge, que o governador aqui recebeu o dinheiro e não empregou na questão da pandemia, e é mentira. É mentira, como no programa de ontem. Eu só assisto porque eu sou obrigado. Eu só assisto aquilo porque eu sou obrigado, mas eu assisto só 10, 15 minutos, porque depois não dá para aguentar. Atualidades Pampa com o Gustavo Vitorino, e onde tinha um advogado lá que chamou o procurador do estado de canalha, e o governador de canalha, tá? Porque agora eles voltaram atrás na questão das aulas. Aí o Vitorino chegou a dizer assim, não, mas é só trocar a cor da bandeira que daí tá tudo bem. Eu tive que ouvir isso ainda. Quer dizer que não é... Quer dizer que eles trocam a cor da bandeira, daí libera o segmento a fazer o que quer, e daí que a cor da bandeira é que define o que vai estar fechado, o que vai estar aberto. Se a cor é preta, é porque é grave, gravíssimo. Então, daí eu tive que ouvir isso aí. Agora, é vergonhoso para a dona Magda Beatriz, que desde os 10 anos eu assistia ela no Câmera 10 com o Sérgio Schiller, apresentar telejornal televisivo, telejornal, né, na televisão, sim. E era uma profissional e agora tem que estar... Ela coordena aquela bancada ridícula. Pois é. Abrelino Frisso, houve omissão no governo do presidente Jair Bolsonaro na aquisição da vacina, na crise da falta de oxigênio que levou Manaus ao colapso. O governo federal pode ou não ser responsabilizado? Bom, primeiramente, a omissão, claro que houve. Isso é líquido e certo que houve a omissão, e pelo próprio aspecto que a vacina... não era nem para comprar, era assegurar um contrato de fornecimento no momento exato. Todos os países europeus se preocuparam com isso. Os Estados Unidos, que teve a maioria dos países do mundo, qualquer governante teria feito. O dinheiro é público para salvar a população. Como que o cara não vai adquirir vacina de um fato consolidado? Só um negacionista.
E quem é que está pagando o pato? Os 3 negacionistas, 4. Bolsonaro, Trump, o cara lá da Inglaterra, tá me escapando o nome aí, ele Boris também... Johnson. Boris Johnson também, ele também pagou pela indecisão, mas logo depois, já em dezembro, janeiro. Então, que houve omissão, é claro. A questão do oxigênio de Manaus, isso aí, ele vai dizer que não é responsável. Quer dizer, vai entregar a cabeça do Pazuello, porque isso é problema da gestão do ministério, não é do presidente. Aliás, o secretário de imprensa lá do Palácio agora está querendo comprometer o Bolsonaro na questão aí que ele tinha consciência, ele que não quis assinar o contrato da Pfizer, quer dizer, das 700 mil doses. Quer dizer, agora vai ter fatos novos que vão tentar passar a responsabilidade para o Jair Bolsonaro, mas eu acredito que isso de Manaus vai ser só a cabeça do Pazuello, que não... Mas ele não é administrador, ele é general para guerra, está preparado para a guerra e é especializado em logística. Eu estou preocupado que se houvesse uma guerra no Brasil contra a Venezuela, nós éramos capazes de atacar a Colômbia. Ele não sabe nem onde é que é. Se ele errou Manaus com Amapá, e agora, a responsabilidade, isso é um crime. Isso é um crime contra os governos. A responsabilidade dos estados e municípios. Está esclarecido que qualquer líder que estivesse gerenciando o país medianamente humanitário, claro que o psicopata não é humanitário, nós estamos tratando de um cara, um sociopata, um cara que não se comove com as mortes, porque ele cansou de dizer, e daí? Vamos enterrar a ideia, a vida vai continuar. Então, na cabeça dele, isso faz parte da história. Na cabeça do Bolsonaro, as mortes fazem parte como as mortes numa guerra. Ele foi treinado, numa guerra vai morrer metade, mas é a lógica, Banalizando a morte. Então, os estados e municípios tinham que trabalhar todo mundo junto. União, Estado, qualquer país que trabalhou, qualquer líder mundial no país, ele coordenava e os estados e municípios trabalhavam em cadeia. Então, responsabilizar os estados é ridículo. Jorge. Claro que teve negligência, sim, né? A gente lembra que lá atrás ele deixou o diretor da Pfizer lá esperando o dia inteiro e depois não atendeu o cara, né? Não atendeu, ficou... Então teve aí na compra das vacinas, com certeza, o próprio negacionismo, né? já é uma negligência por si só. No caso de Manaus, eles sabiam, foram avisados antes que ia ter problema, que ia faltar, então sabiam exatamente disso. E como disse o Abrelino, no caso dos governos do estado, aí, se trabalhasse em conjunto, se tu tivesse uma linha, né, do governo federal para poder trabalhar em conjunto e lidar com a situação seria outra, né? Não se tem a menor dúvida. Então, responsabilizar o governo do estado, ou dos estados, enfim, é muito complicado. Apesar que a gente sabe também, né, Miguel, Abrelino e Aquilino, que existem os apoiadores, né? Existem alguns estados aí que apoiam, tal, mas mesmo assim, se tu tem uma linha de trabalho de um governo federal, como uma empresa, né? Ela tá toda atrelada ali, tá em conjunto, a coisa anda ali. Então, sim, responsabilidade total. Eu acho que ele se omite por maldade, escolheu o caminho errado, não sabe voltar atrás. A falta de oxigênio, vocês falaram tudo, inclusive, né? Não adianta culpar o ministro, porque o ministro disse, né? O chefe manda, eu obedeço. Senão não era presidencialismo, era parlamentarismo, ora. E o governo federal responsabilizar estados e municípios, o que o STF, o que eu entendi como leigo, garantiu a autonomia dentro da lei, que não suplanta a lei federal, de os estados e municípios agirem dentro da sua jurisdição, pela ordem federativa. Simplesmente isso que eles distorcem e corrompem e acusam, né, o STF. Enfim, vamos para a próxima, meus amigos, aqui, ó. Vou começar aqui pelo Aquilino. O presidente pode ser responsabilizado por estimular aglomerações e vetar trecho de lei que obrigava o uso de máscaras. Aquilino. Bom,
ele deu um exemplo. E se esse exemplo de falta de estimular aglomerações e não usar máscara causou tantas mil mortes, então é como se a gente colocasse uma arma na mão de alguém que não sabe utilizar e começa, né, a atirar em público, uma metralhadora e tal. É que nem aquela história, esse fato que aconteceu aí da criança ali, o Henri, do Rio de Janeiro. A pessoa vinha justificar que ele caiu, que ele morreu porque caiu da cama. Então, se ele caiu de uma cama de 1,5 metro, causou todas aquelas lesões, tu imagina, então, o que o beliche seria proibido de ser vendido, porque iria causar o quê? Então, daí, claro que sim, se ele estimulou a aglomeração, se ele deu exemplo para não usar máscara, e isso resultou em tantas mil mortes que poderiam ter sido evitadas por causa disso, claro que ele pode ser responsabilizado, né? E é isso que a CPI vai tratar também, porque várias vezes ele gravou áudio e vídeos saindo para a rua, indo para a padaria, comendo pastel, tudo mais tal, fazendo aglomeração irresponsável e assim, sem ser necessário, né? E daí aquilo, era o exemplo que ele dava, ao invés de... Foi uma coisa na contramão, né? Um parêntese para ti ao assunto anterior, Aquilino, a dona Marisa disse que deixou de assistir o programa Atualidade porque não dá para aguentar o Vitorino e outros. Gustavo Vitorino, sim. Agora ela tem que assistir o nosso. Isso aí. Esse ele assiste. Governo federal pode responsabilizar estados e municípios pela crise, já foi, né? Agora é outra, qual que era aqui, a das máscaras, né? Das máscaras. Isso. Como é que era das máscaras, hein? Até me preocupa a questão das máscaras. Deixa na tela aí. Eu perdi aqui. Mas é o fato... Fala, Fritz. Pois é, a questão das máscaras, irmão, é que nós não estamos tratando de uma pessoa racional, né? Eu parto do princípio, que qualquer presidente agiria de uma outra forma. Estou falando de um líder de uma seita de fanáticos. É uma pessoa que mobiliza, ele joga as palavras para incendiar a população, que nem disse os deputados, para criar conflitos, como não tem programa nenhum, então ele cria conflitos porque não se debate. Então, aí, estimular aglomerações, ele era contra o fechamento, todos os países decretaram lockdown, o Brasil não pode decretar porque o Bolsonaro disse que não pode. Então, já começa por aí. Alguns municípios quiseram decretar, mas decretaram, cada um tinha a sua realidade, cada um tem os leitos e hospitais, quem sabe da realidade do seu município são os prefeitos, se tem leito ou não tem. Agora tem que fazer que nem a Índia, incendiar os mortos em praça pública. A Índia está fazendo isso. Está coordenado pelo... E daí vai fazer o quê aqui no Brasil? Como é que tu sabia se uma cidade lá do interior tem ou não tem? E os governadores estavam fiéis, aliás, aí. Só uma pequena lei que eu queria me lembrar, a lei não, um trecho aqui que eu me lembrei, eu fiquei preocupado porque o filho dele defendia o uso de máscara em outro lugar, né? Não sei se ele se lembrou, né? É verdade. O Pazuello podia ter dado uma surpresa. Não, eu tenho máscara, mas ela está num outro lugar, porque o filho do presidente me recomendou que eu usasse em outra. Quer dizer, nós não estamos falando de uma aquela viagem de Israel que ele mandou colocar máscara lá, não sei aonde. Eu acho que a genialidade não é hereditária, mas a ignorância eu acho que é. Bah, isso é um drama. Jorge. Vai lá, Jorge. A minha resposta é bem rápida, bem curta, né? O presidente pode ser responsabilizado por estimular aglomerações e vetar trecho de lei que obrigava o uso de máscaras. Meu amigo Miguel Brambila, o ex-ministro dele da Saúde, estava no shopping center sem máscara.
ironizando, né? Tirando sarro da pessoa que Sabe, denunciou. o ex-ministro Pazuello sem máscara no shopping. Ele responde tudo, né, cara? Brambila, se tu me permite, me dá 10 segundos só, eu queria fazer levantar uma questão aqui. Frisso, tu é geólogo, por isso que a gente comenta essas questões ambientais, porque tu é geólogo renomado, inclusive o Faxinal, a fase do Mansueto, foi tu que coordenou a represa Faxinal aqui em Caxias. E se a gente tem água hoje, muito é por causa de ti. Mas também tu é dirigente do Partido Verde, tá, em Caxias do Sul, e eu queria colocar uma coisa aqui, ó. A primeira-ministra Angela Merkel está para ser substituída pela candidata lá do Partido Verde, a Annalena Baerbock, que é candidata a chanceler para substituir a Angela Merkel, e ela é do Partido Verde, a Annalena Baerbock. E lá o Partido Verde na Europa é a 4ª maior bancada e na Alemanha é a 2ª maior bancada. Lá o Partido Verde detonou porque, né, foi fundado em 72 na Austrália e se propagou pela Europa anos depois, na década de 80. Por que lá? Por que isso lá? Porque lá eles têm o respeito por o meio ambiente. Então, e de repente existe essa possibilidade. O que tu acha disso? Porque lá o Partido Verde agora vai estar em alta se isso acontecer. Bom, para não dizer muito mais, eu já falei outras vezes, a América e a África são os únicos continentes que ainda usam o sistema presidencialista. Então, presidencialista cria esses fanfarrões irresponsáveis. Está assim no México, está assim no Peru, Bolívia, tira um, bota outro, tira Argentina. O presidencialismo, tu cria esse caos que ele é insolúvel porque a economia exige uma solução imediata. Então, a própria pandemia, com os países parlamentaristas, está sendo tratado de outra maneira. Porque lá o governante, então, a Angela Merkel, hoje de manhã, abandonou a secretaria do partido, o povo inteiro da Alemanha foi para a rua durante 6 minutos bater palma para ela, e aí, então, cria outra realidade, aí partidos menores, que nem o Partido Verde, ou qualquer outro partido, porque lá nos países também tem inúmeros partidos, nos Estados Unidos tem mais de 50 partidos, mas sobressaem os mais antigos. Agora, no presidencialismo, o pequeno é sufocado. No parlamentarismo, um partido com 20, 30 deputados representa uma força e pode gerar um primeiro-ministro. Então, aí, a solução é mais coletiva. E o Brasil, vamos chegar na realidade. Nós temos 2 governos no Brasil. O Congresso e o Supremo Tribunal Federal estão administrando o país. Mais do que o Bolsonaro. O Bolsonaro não está administrando o país. Ele está criando litígios em várias esferas. Agora, administrar, quem é que teve que corrigir o auxílio emergencial? Quem é que teve que corrigir a reforma tributária? O orçamento, o governo teve que... O Congresso e o Supremo Tribunal estão tendo... Aí os caras dizem que está se metendo demais. Quando não tem presidente, alguém tem que administrar. Alguém tem que administrar. O país está nesse caos. Porque é inadmissível que se tenha esse nível de discussão, ver se o presidente... Só para terminar aquilo que estava falando, quem é que opera o SUS? É o município. O Estado tem responsabilidade constitucional. Os municípios recebem dinheiro, tem que prestar conta, é rúbrica já pronto, estabelecida, tu tem que aplicar nisso. Isso é fanfarronice, é falta de responsabilidade transferir. E os governadores que são aliados do presidente Bolsonaro, que tiveram problemas mais graves que os outros. Como é que fica? O problema era do Estado ou era dele? Amigos, nós temos 10 minutos para as conclusões e considerações finais. O que acontece com o governo federal acontece às vezes no programa e o que eu faço, reinicio o sistema e neste momento o programa está à deriva. Então, aproveitem para o golpe, né, porque eu estou reiniciando aqui o sistema. E o que nós precisamos, na minha opinião,
é nos libertarmos deste sufocamento da ultradireita reacionária que já existia no Brasil e foi aglomerada na figura deste fanfarrão, porque o que aconteceu lá naquele programa, né, e precisa ser falado ao infinito, e entra na história, ele rindo, 400 mil pessoas morrendo, famílias, órfãos, nós temos sequelados da pandemia, da Covid, nós temos órfãos, nós temos crianças que não estão indo à escola, um atraso cognitivo, há uma diferença grande, né, entre o poder econômico e o social, que vai aumentando devido a essa bagunça que o Bolsonaro faz e cria, e os seus asseclas que ficam defendendo e tirando do foco. Então, eu não sei o que vai dar na CPI, a minha opinião é essa. Né? A minha opinião é que eu não sei o que vai dar, porque assim como vocês colocaram muito bem, o delegado Alexandre Saraiva está sendo disputado pelas comissões. Houve aí uma notícia que o determinado grupo de parlamentares achava que ele não poderia ser ouvido no outro grupo porque a comissão era um determinado foco. Ora, então quer dizer que os parlamentares entre si estão se censurando. Não, quanto mais o Saraiva falar e denunciar, assim como outros falaram, não é o santo Saraiva, não. Ele não é ele é um cidadão brasileiro. Assim como eles querem, né, santificar o Sérgio Moro, é um cidadão, fez ou não fez a sua parte, assim como todos são. Bolsonaro é um cidadão, mas ele está no poder e ele tem uma representação pública. A minha opinião é que eu não sei o que vai dar, porque justamente, né, é um palanque eleitoral, esse negócio aí de disputar, né, onde o Saraiva vai falar ou não para querer o protagonismo, e tudo isso, né, que não deveria ser um ano pré-eleitoral, aliás, porque nós estamos com um índice de mortes elevado, então não sei o que vai dar. Agora, o que eu acho realmente é que tem que reiniciar o sistema, não no parlamentarismo, reiniciar o governo sem Bolsonaro, por quanto antes. Senão ele vai ficar rindo da nossa cara e nós vamos ficar sofrendo. Eu, para ir ao mercado, eu tenho medo. Porque se me falta o ar um pouco, eu sinto medo. Quem é que não sente? Psicopatas não sentem medo. Enfrentar o vírus como macho é uma coisa de ignorante. Nós não somos medievais. Vai matar o vírus com o quê? Com uma havaiana? Então, quem tem vida, quem tem família, é óbvio que sente medo de se contaminar e de morrer, Jorge. Sim, eu estou extremamente preocupado porque o fato digamos, né, o presidente da República sair do poder, esses apoiadores, eles continuam. Né, eles não deixam de existir assim com um estalo de dedo. Para ver essa extrema-direita, o pessoal estava fazendo buzinaço, fazendo manifestação em frente à casa aí de juízes, né, que pegou o decreto aí proibindo a volta às aulas, né? Eu não sei se vocês acompanharam, mas aí teve manifestações na frente da residência do juiz ou da juíza, não sei. Da juíza. Da juíza, né? Da juíza. Então, assim, é muito preocupante. Claro que a gente quer tomar uma decisão, mas esse pessoal vai continuar. O Bolsonaro mexeu, né? Ele trouxe à tona tudo isso. Então, assim, como que vai ficar a nossa saúde? Quando que nós vamos conseguir resolver esse problema do vírus? Agora, o Abrelino comentou a Alemanha voltando aí com lockdown, né? Então, uma situação muito preocupante. Realmente, eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que aconteçam coisas positivas e a gente consiga, de alguma forma, andar, né, Aquilino? Porque, como tu comentou, nós retrocedemos aí em uma outra ocasião, talvez 10 anos ou mais, né? Sim. Jorge, mais uma pergunta, por gentileza. Nós não sabemos, mas tu acha que devemos continuar com esse governo ou tu acha que seria melhor sem ele? Como cidadão. Como cidadão, melhor sem ele. Melhor sem ele. A gente se reorganiza e tocamos o barco. Né? Com ideias progressistas, é melhor sem ele. Sem a menor dúvida, como cidadão. Aquilino. A mesma pergunta? E também com relação a essa claro, questão. Isso aí não precisa nem responder, mas inclusive a Carla Zambelli, a deputada, Frício, né, entrou com um pedido de um juiz de primeira instância para retirar o nome do Calheiros de relator. Em primeiro lugar, olha só a incoerência de uma deputada bolsonarista que surgiu da noite para o dia naquele movimento nas ruas, tá? Fazendo aquela frente contra o PT,
enganou como a Joyce Hasselman lá, enganaram 1,5 milhão de eleitores, não fazem o trabalho delas, não têm projeto, não fiscalizam e são a favor desse tipo de governo. Agora, desde quando que um juiz de primeira instância tem o poder de deliberar contra a indicação do presidente do Senado? O presidente do Senado deu risada, né? Quem tem o poder de fazer isso aí é o STF, não é o juiz de primeira instância. Agora, a questão, assim, um dia depois do presidente fazer aquela fala lá de quinta passada, sobre da cúpula do clima, um dia depois, 240 milhões foram retirados do programa de preservação do meio ambiente, né? E daí, o que acontece? Nós estamos se encaminhando, né, para um genocídio não apenas de vidas, né? É um caos geral, né, no meio ambiente, na saúde, na economia, no desemprego, e como o Fritz falou, é um governo que não tem projeto, né? Ele tinha um projeto de poder e não um projeto de governar o país. É isso, Fritz. A palavra que eu acho que se enquadraria em primeiro lugar, é um governo irracional. Quer dizer, para tocar o país, tu tem que usar razão. E aí mexeu num lado de fanatismo. O fanatismo tem tudo menos racionalidade. Em qualquer setor, na religião, no futebol, quer dizer, tu deixa de discutir as coisas fundamentais porque a tua paixão te leva a outros sistemas. Então, o governo dele é irracional. É inadmissível que ele continue. Por quê? Porque se houvesse a possibilidade de continuar ao vice, a eleição do ano que vem seria mais tranquila e se escolheria de uma outra maneira. Do jeito que está indo, se ele persistir no poder, porque não vai ser fácil a CPI tirar, mesmo porque ele tem alimentado isso, uma coisa que nós não falamos, ele tem alimentado constantemente essa polêmica dentro dos quartéis. Ele está incendiando os quartéis, ninguém sabe. O meu exército vai para a rua, vai mandar todo mundo abrir tudo que é loja. Quer dizer, ele está ameaçando permanentemente. Se alguém mexer, eu vou incendiar os quartéis. Ele acha que é general de marechal, não sei, mas não sei até que ponto o exército estaria disposto a isso. Mas é uma ameaça constante, e o pior é que tem uma parte da população, esses fanáticos seguidores, que acham que o exército é melhor. Estão em campanha que tem que fazer um governo, né, uma ditadura militar com presidente. Isso não existe. Eles estão misturando tudo. E, aliás, eles nem sabem que estão no século XXI. Isso era coisa da metade do século passado. Ninguém mais pensa nisso. Os Estados Unidos nunca teve general. Um país forte. Lá o general se coloca no lugar dele. E aqui não. Então nós estamos numa fase que eu acho que a CPI não vai chegar nesse ponto, porque a CPI é que nem... Eu acho que ela está com o seguinte, está tentando criar um fato para criar uma eleição no ano que vem mais racional, porque senão vai ser uma guerra civil. Nós estamos numa iminência com troca de generais, como se fosse, e aí com associações com isenções de impostos para agradar grandes setores, igrejas. Quer dizer, é um caos administrativo. Então, ficar mais 4 anos é um risco. Eu tenho a seguinte proposição. Hoje nós estamos rumando ao subdesenvolvimento. Nós não estamos com projeto de desenvolvimento. Nós estamos voltando a ser um país fornecedor de matéria-prima, sem economia definida. Ninguém vai investir aqui, ninguém é louco de fora investir aqui, a não ser que a mão de obra for... A não ser que for para usar uma mão de obra escrava. E a agricultura, desde que nós fornecemos minério de ferro e alguns alimentos, lá já está bom. Ficou uma republiqueta lá. Estamos voltando a ser uma república. E os defensores dele são tão ditadorzinhos, né, de banana quanto ele, porque não querem discutir a questão, querem impor a questão na base do grito. Porque, Miguel? se vocês viram...
Pois não, só para contextualizar rapidamente, Jorge. Que tipo de cristão vai num programa de televisão? Eu não sou santo, sou cristão, mas não sou presidente da República também, inclusive. Dizer, né? Foi o que ele disse ontem, né? Olha o rabinho dele, esse queima ou não queima, Siqueira, né? Dizendo que o cara era gay. O Siqueira, vocês não perceberam, talvez, mas se ouvirem, o Siqueira, o apresentador palhaço lá, disse: é doença, presidente. Desde quando o homossexualismo é doença? Né? Está no programa de ontem, né? Esse queima ou não queima, Siqueira? Daí ele é do outro, né? Então, quer dizer, fala, Jorge, desde quando isso é cristão? Onde é que os evangélicos falam isso nos seus templos, aí nas suas igrejas? Aí ele aparece rezando do lado dos pastores, como diz o Marco Villa, pastores picaretas, aliás, muitos deles, né? Tudo oportunismo, né, Miguel? Tudo oportunismo. Mas na realidade é mais uma questão que eu ia colocar assim rapidamente, e eu não vou colocar rapidamente. Sofrendo 2 minutos para cada um para encerrar. Sofrendo impeachment ou não se elegendo em 2022, tem quebra-quebra por conta desse fanatismo? O país consegue, sabe? O que vocês acham? É uma possibilidade, né, muito triste, mas chegar nesse nível, que achar que ele possa incendiar se ele não for. Ele já ameaçou isso. Aliás, o próprio líder dele, Trump, tentou isso. Só que lá a democracia é muito mais estável que aqui, a situação econômica é muito mais estável que aqui. Aqui, se continuar essa situação econômica e nós chegarmos no ano que vem numa possibilidade de ele perder uma eleição, não se sabe nem que nível vai chegar esse radicalismo, porque é assustador pensar nisso aí. De qualquer maneira, Bramila, obrigado, já agradeço a mão. Não, agradeça depois, só um minuto. Aquilino. Eu acho que não, porque quando o Lula também estava para ser preso, o MST ameaçou, e os Estados Unidos também, o Trump ameaçou e não deu em nada. Eu acho que vai ser uma passagem da história terrível, mas não vai acontecer. Só uma pergunta, sim ou não, Frisso? Tasso Gereissati, senador PSDB, é candidato a presidente ano que vem ou não? Sim ou não? Ele se apresentou como novo Biden, pode ser, né? É uma boa, uma variante nova. Uma variante nova que surgiu. Quanto mais divididos estiverem os opositores, mais difícil vai tirar esse maluco do poder. Eu acho, só para responder a pergunta do Jorge, que vai ter quebra-quebra se o Bolsonaro continuar no poder e o país continuar na direção do subdesenvolvimento, porque as pessoas vão quebrar e ele mentindo que a culpa não é dele, né? Dizendo que a culpa não é dele. Né? O medo dele é que a população comece a tomar atitude pelas próprias mãos, né? Esse é o medo. O problema do quebra-quebra vai se chegar não tiver uma geração de emprego e um auxílio que dê sustentação a essa classe pobre, ela já está no limite. O limite vai até quando? Até quando? Até o fim do ano que vem não tem como aguentar. Ou tu tem um desenvolvimento, tu tem uma mecânica de geração de emprego e de renda, senão tu está correndo risco, claro que está. Desculpe, eu soltei a vinheta antes aqui. Desculpe. Como operador, foi direto. Enfim, obrigado, Abrelino, pela tua presença no programa. Eu acho que colabora sempre, né? Hoje tu já não teve o mesmo espaço do teu debut, porque nós estamos dividindo espaço. Tive até demais. A primeira vez a gente pesca o convidado, é que nem noivo. Na segunda, daí já começa a aprofundar a relação, já conhece os defeitos do programa. A gente caça a palavra um do outro aqui, né? E se eles não caçarem a minha palavra, né? Eu também não deixo ninguém falar. Então, muito obrigado, Abrelino, foi um prazer, viu? Da mesma forma. Abraço a todos, Aquilino, Bramila, Jorge. Forte abraço, Abrelino. Forte abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau, amigos. Estamos encerrando Teoria de Tudo. Fique conosco. Tchau, tchau. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa